Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de esportes. Eu sou o H, vou falar com vocês sobre Marrocos e Espanha. Então, a Espanha tem esse jeito diferente de jogar que eu venho dizendo a vocês a respeito do tic-tac, né? E sempre com o jogador se apresentando para o passe e tal. Acontece que uma das coisas que é importante dizer é que um esquema sozinho ele não consegue vencer todos os jogos, principalmente no futebol que é muito dinâmico, né? Se você se apresenta com uma forma de jogar, as imagens correm o mundo, você não acaba não sendo uma novidade para ninguém. E assim os técnicos dos adversários vão assistindo a sua forma de jogar e vão criando fórmulas para que essa forma sua se torne obsoleta. E o que, que acontece? Para a Espanha, essa forma de jogar funcionou apenas na primeira partida. E após isso já começou a degringolar, né? Já começou a ter problemas. Com a Alemanha já não funcionou, fizeram 1-0, a Alemanha acabou empatando. E no terceiro jogo, que não se interessaram, colocaram ali reservas para atuar, acabou perdendo o jogo e foi para a linha ali do Marrocos. Acontece que o Marrocos é um time muito surpreendente, é um time diferente nessa Copa. Eu acompanhei todos os jogos que eu pude, o terceiro jogo eu acabei não acompanhando, mas ele é uma grata surpresa, porque é um time que tomou apenas um gol na Copa do Mundo, melhor defesa da Copa. Conseguiu fazer uma marcação de encaixe. O futebol tem muito isso, né? Para você contra-atacar um sistema, você tem que encaixar uma marcação nesse sistema e assim o pessoal não consegue evoluir ou não consegue ter chance de gol, essas coisas. E foi o que aconteceu hoje, no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto tempo, já que tem os tempos da prorrogação, né? Mas assim, não quer dizer que o adversário não tem oportunidades. Houve oportunidades, mas houve oportunidades escassas. E aí você precisa do craque, você precisa do jogador diferenciado, você precisa do cara que faz o drible. E na Espanha você tem muitos jogadores encaixados no esquema que conseguem fazer os seus toques de bola, mas não tem esse jogador diferenciado. Não tem esse sujeito que vai para a linha de fundo, esse pessoal que faz a tabela, que toca no ponto futuro, que faz o overlap. São apenas jogadores que assimilaram aquele sistema e fica ali fazendo gastando tempo. Na verdade, esse sistema serve muito para gastar o tempo. Então você utiliza uma fórmula para estar na frente do adversário, aí esse sistema e o adversário não tem chance. Mas se você for pensar em ganhar com essa forma, já fica um pouco mais difícil, né? E claro, depende do time que você pegar. Porque, de novo, né, no futebol, cada time é um time. Você pode ter um time inferior, mas se ele traçar uma estratégia e conseguir seguir essa estratégia, ele pode te sobrepujar. Quando você percebe que o sistema não funciona, eu vivo dizendo isso nos vídeos, né? Aqui, nos anteriores, também na época do Campeonato Brasileiro, de que você precisa ter um plano B, você precisa até ter um plano C. Então, não funcionou de um jeito, tem que trocar tudo. Ou tem que fazer de uma outra forma. Porque você insistir com esse plano até o fim, você cai pelas suas convicções e o futebol não perdoa. O futebol é que nem a natureza, né? Não perdoa. E também, de maneira análoga, não só a Espanha teve as suas chances, o Marrocos também teve as suas chances. E aí falta a competência, né, para ambos os lados, né? O marroquino ali teve duas chances que eu percebi, em que ele tinha muita velocidade para carregar a bola, mas na hora de chutar não conseguia chutar bem. O goleiro da Espanha salvou uma bola ali que foi impressionante, que se ele tivesse a cavadinha, né, que parece que só os sul-americanos têm, ele teria vencido aquele goleiro e teria dado a vitória ao Marrocos. Acontece que mesmo com toda essa possibilidade, quer dizer, não vou dizer assim que foi um massacre de oportunidades, porque não foi.
Se contarem nos dedos, dá 3 oportunidades para cada lado. E mais agudas mesmo, eu tenho a convicção de que as oportunidades agudas foram do Marrocos. Então, a Espanha poderia ter perdido esse jogo fácil, fácil. Então, dessa mesma forma, usando sempre a mesma forma, nos tempos que se passaram, não funcionou. Muita posse de bola, mais de 60%, né? Nossa, a quantidade de passes trocados, quase 900 passes trocados. O Marrocos teve cerca de 300. Então, estatisticamente é maravilhoso, né? Você bota lá no seu scout e fala, poxa vida, né? Como o meu time dominou o jogo. Só que o futebol é mais do que isso, né? Ele é mais do que uma fórmula, ele é mais do que um esquema. E às vezes um jogador diferenciado, um jogador inspirado, pode resolver tudo, pode resolver essa questão. Infelizmente, de nenhum dos lados havia esse jogador inspirado. Nos pênaltis ali, o que a gente pode perceber, o tal técnico do Henrique, eu acho que é Luiz Henrique, ele disse que pênalti é treinamento, né? Não loteria. E é difícil dizer assim que os caras não treinaram, porque assim, os 3 chutes da Espanha foi no gol. Acontece que, quer dizer, um deles foi na trave, né? Então, vamos dizer que o cara deu azar nesse jogo, nessa bola na trave. Não foi para fora, deu na trave. Os outros 2, o goleiro pegou. E se você for ver a técnica do goleiro ali, ele faz umas micagens ali. É um negócio assim de indução. Ele vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, ele induz o atacante a bater do lado que ele quer. Mas também é importante dizer, com 120 minutos, o jogador já tá muito cansado e já está com o emocional baixo. A cabeça não está funcionando muito bem. E ainda assim, soma-se as vaias no estádio, porque havia muitos marroquinos no estádio, 5 ou 6 vezes mais do que o espanhol. E eles fizeram uma confusão, fizeram uma vaia para cada jogador espanhol, e isso deve ter mexido com o emocional do pessoal, porque a Espanha não fez nenhum gol nas cobranças de pênalti. Foram 3 erros, enquanto o Marrocos fez 3 e perdeu um. O goleiro pegou. Então é assim, foi incompetência, incapacidade dos batedores. É, Você, quando está numa seleção, você tem que ter o discernimento ou capacidade de imaginar que você vai ter uma torcida contrária, né? E aquilo não pode afetar você, porque se afetar você, você perde o seu centro e você acaba não fazendo o que você tem que fazer. Aí, do outro lado, o Marrocos. O Marrocos, dizer que o Marrocos foi perfeito também seria uma insanidade. O Marrocos não foi perfeito. O Marrocos não jogou futebol, né? Mas o futebol, assim, ele não é um esporte que premia quem joga melhor. Ele é um esporte muito diferenciado. Ele é um esporte do imponderável. É o esporte daquela situação em que um jogador que pode não ter feito nada durante o jogo pode ser o seu herói. E nesse caso, quem foi o herói foi o Bono. O Bono, ele é um bom goleiro, né? Ele é muito bem treinado, ele fez essa indução que eu estou falando aqui para vocês, né? Nos 3 jogadores, ele conseguiu fazer os 3 jogadores jogar no canto em que ele estava. Mesmo a bola que bateu na trave, ele estava no canto, mas se a bola passa ali, a bola entraria, ele não conseguiria pegar. E daí ele foi o herói do jogo, ele vai ser aclamado. O Marrocos foi a primeira vez que está aí nas quartas de final, derrubou nada mais, nada menos do que a Espanha. Eles têm uma boa defesa, a defesa não toma gol, né? Então eles têm um bom esquema de marcação e estão chegando. Agora vai ter Portugal e Suíça, então uma dessas seleções deve passar. Se passar a Suíça, por exemplo, vai ser um jogo tenebroso, eu imagino, porque a Suíça gosta também da marcação, não gosta muito do ataque, então vai ser muito difícil de assistir esse jogo. E não sei se daí o Marrocos vai tomar a iniciativa, porque eu também assim não percebi uma qualidade de mudança de esquema de jogo. Praticamente de ninguém na Copa do Mundo. Talvez o Brasil. O Brasil tem ali um ou outro, uma outra fórmula, porque, por exemplo, no jogo de ontem, que deu 4-1,
o Brasil colocou uma formação de 4-3-3, mas na prática talvez fosse 3-5-2, que acaba liberando um lateral. Aí o Brasil tem essa triangulação que eu tanto reclamo aí com o pessoal. O Brasil tem essa criatividade, tem a capacidade da cavadinha, tem aquela coisa que o jogador diferenciado faz, de olhar para os jogadores, ver o posicionamento dos jogadores, saber a hora de bater na bola para fazer os gols e essas coisas. Até nos pênaltis mesmo, houve duas cobranças de pênaltis, né, entre seleções, dois jogos com cobrança de pênalti, esse é o segundo, e você nota que grande parte dos jogadores, quando vão bater o pênalti, eles olham para a bola, eles não olham para o goleiro, eles não olham para o gol, né? Então eles não sabem, não sei se não aprenderam ou eles não têm uma escola como ensiná-los a cobrar o pênalti. E também assim, eu sei que é difícil você bater um pênalti olhando para o goleiro, se você olhar para o goleiro, de repente você erra a bola, então tem que ter um pouco esse discernimento, né, de saber como fazer essa cobrança de pênalti. Então, as fórmulas, assim, o jeito como os jogadores fazem ali as suas partidas é que pode determinar ali uma vitória ou uma derrota. Precisa realmente essa ideia do plano B, essa ideia de saber jogar de forma diferenciada, não só com uma forma. Porque senão você joga o melhor futebol do mundo, como diz Luiz Henrique, e não chega. Porque o futebol é muito diferente. Futebol é momento, né? Então você pode estar jogando muito bem e naquele momento o, o esquema não funciona. Os jogadores não conseguem pensar direito. Aquele passe milimétrico, você erra. Aí vem o jogador contra, rouba aquela bola, faz aquele gol e cai tudo ali o que você tinha pensado a respeito. Aí precisa daquela condição emocional boa de saber, por exemplo, que, poxa, uma hora vai dar certo, né? Tô tocando a bola aqui, mas uma hora vai dar certo. Ou que você está perdendo, mas você ter aquele pensamento positivo de que realmente você consegue virar o jogo, porque não pode desanimar, né? Às vezes o que acontece no futebol é se você está dominando o jogo, você tem todas as ações, você fecha todos os corredores, você está em cima sufocando o adversário toma uma bola, faz um gol, e daí cai tudo, né? Os jogadores caem emocionalmente, não conseguem mais fazer o que você manda fazer. Então, tem todos esses aspectos, né? Hoje, os heróis são os marroquinos. Hoje, o herói é o Bono. Hoje, o Bono entrou para a história do Marrocos, o primeiro goleiro, né, a defender 3 pênaltis em Copas do Mundo, que eu tenha notícia, sabe? Não me lembro de nenhum outro goleiro que defendeu 3 pênaltis em Copas do Mundo. Então, ele pode ser o pioneiro, aí, o primeiro a fazer isso e a levar o seu time a, às quartas de final. Então, provavelmente a efígie dele lá vai ficar marcada lá no país dele como o grande goleiro da história do Marrocos. E a partir daí o que vier é lucro, né? Marrocos pode passar? Pode passar da Suíça, pode passar de Portugal, pode ir à semifinal, principalmente com a proposta de jogo que vem apresentando. Acredito até que o Marrocos vai propor jogo contra uma das próximas equipes, tanto Suíça quanto Portugal, e talvez até consiga chegar à semifinal. E do outro lado, o Brasil vai comendo ali pelas beiradas, né? E vai chegando aí ao seu destino, que é a final. Provavelmente deve passar até a final, porque não tem grandes adversários. O grande adversário do Brasil, a meu ver, é a Argentina, mas que também pode cair diante da Holanda, porque não é tão absurdo imaginar isso, mas acredito que a Argentina vai ganhar da Holanda e vai ser o grande adversário do Brasil. Em passando pela Argentina, que é a semifinal, não vai ter moleza também na final, porque caiu a Espanha hoje, mas desse lado da chave nós temos França e Inglaterra, que são grandes times, são times muito fortes, né? Candidatíssimos ao título. E o Marrocos pode derrubar algum deles? Dificilmente. Dificilmente. Vai fazer, digamos, a mesma marcação que fez contra a Espanha, mas lá tem Mbappé, tem Thuram, tem Dembélé, estou falando da França. Na Inglaterra nós temos o Harry Kane. O Harry Kane não é um sujeito fácil de se marcar.
Nós temos o Rashford, os garotos, Saka, garoto, sabe? Esses não é o mesmo esquema. Eles têm velocidade, eles têm capacidade de conclusão. Então vai ficar bem difícil para o Marrocos para passar aí das semifinais, que virá um desses grandes aí, caso o Marrocos consiga passar pelas quartas de final. Então, foi o grosso modo, né, conclusão final. Não foi um jogo bom. Foi um jogo modorrento, foi um jogo difícil, foi um jogo de dar sono. Para quem gosta de tática, foi assim uma grande aula de como se fazer a tática. Mas para quem entende um pouco de futebol e sabe muito bem que esse tipo de esquema pode ser chamado de um esquema auxiliar, isso não serve para você usar como futebol total ou esquema invencível. Ficou bem claro que a Espanha não utilizou um bom esquema para conseguir o título mundial desta forma. Gostou? Inscreva-se no canal, favorite positivo o vídeo, divulgue nas suas redes sociais, escreva aí o que você achou desse jogo, quem você considerou herói, se você viu algo diferente do que eu vi, fique à vontade para comentar. Sobre os técnicos, né, o Luiz Henrique bastante famoso aí, com suas frases de efeito, e o técnico do Marrocos, que eu nem sei o nome, conseguiu derrubar a prancheta do sujeito e quebrar a prancheta. E ele provavelmente vai ter que voltar ao planejamento e tentar fazer alguma coisa diferenciada para a próxima Copa. Avise aí os seus amigos que eu estou falando a respeito dos jogos aí da Copa do Mundo e continue comigo, estarei com vocês até a final. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.